As forças israelenses entraram no posto militar para retomar a força. Eram todos soldados das forças de operações especiais Shayetet 13. Seus rifles estavam disparando dentro de uma base israelense. Ali havia cadáveres de seus compatriotas pisoteados por homens que adentraram o país em 7 de outubro em uma onda de terror. Os operadores gesticulavam e os sinais eram suficientes para trocarem de posição para os avanços rápidos dentro do ambiente confinado. Soldados do Hamas resistiam. Tal resistência só somou ao número de cadáveres que precisaram ser retirados do chão do posto militar. Cadáveres, como em toda guerra, não faltariam. Como em qualquer conflito, muitos desses seriam não apenas de homens treinados e vestidos para a dança da morte, mas também daqueles que nunca tiveram a intenção de assistir ao espetáculo, mas ali estavam como espectadores forçados. Muitos desses eram crianças, cuja vida em Gaza já tinha sido televisionada em uma chuva de fogo e lágrimas que se misturavam na miséria de mais um momento em que o ódio e a intolerância se mostravam sentimentos tão pungentes no coração do ser humano. O ano de 2023 colecionou conflitos. A guerra entre Rússia e Ucrânia persistia há 2 anos sem interrupções. Uma contraofensiva dos ucranianos havia tido sucessos no mínimo duvidosos no sul do país, enquanto os russos mais tarde tentariam algo parecido em Avdiivka, com as mesmas impressões nesse ataque. No Iêmen, os Houthis combatiam tropas sauditas e do governo em um país já combalido pela fome e pelo caos, isso usando armamentos financiados pelo Irã. Um golpe militar na República Centro-Africana parecia ter interferência da Rússia, enquanto no Mali, mercenários do agora descredibilizado Wagner Group tentavam conter forças islâmicas radicais. A Armênia e o Azerbaijão iniciaram uma nova etapa do conflito por Nagorno-Karabakh. O enclave tinha um suporte básico da Rússia, que controlava as desavenças entre os dois países. O Azerbaijão se aproveitou do mediador distraído e, ignorando a existência e avisos de tropas russas, iniciou uma ofensiva que acabou de vez com a presença armênia. Isso causou a evacuação de mais de 100 mil pessoas temendo um genocídio. Os grandes deslocamentos não aconteceram apenas lá. Os paquistaneses iniciaram um processo de expulsão de milhões de afegãos que haviam fugido das forças do Talibã. Até novembro, mais de 200 mil pessoas haviam sido deportadas. No Sudão, uma guerra entre forças armadas sudanesas e as forças paramilitares de apoio rápido, facções rivais do governo militar do Sudão, começou em abril. O resultado foi mais de 1 milhão de refugiados. Nenhum desses eventos, no entanto, gerou comoção com o conflito entre Hamas e Israel. Em 7 de outubro, as forças palestinas lideradas pelo Hamas, mais precisamente seu braço armado, conhecido como Brigadas Izz ad-Din al-Qassam, entraram em território israelense aproveitando-se de uma estratégia que baixou as defesas inimigas. As tropas entraram por terra, água e céu, causando devastação por onde passaram. Cerca de 1.400 civis foram mortos naquela onda em que nem os soldados conseguiram resistir. O Hamas havia sido eleito pelos palestinos em 2005, em uma eleição em que os grupos seculares pulverizaram os votos e o grupo islâmico usou toda a influência e os anos de dificuldades dos palestinos para tomar o poder em Gaza. Depois de tanto tempo no poder, sem novas eleições, o Hamas seguiu com os planos inesperados, formando a onda de ódio e terror que varreu o sul de Israel. Houve relatos e acusações até mesmo de civis contaminados pelo ódio que, como abutres, seguiram a onda da morte e putrefação do Hamas, aproveitando-se da terra arrasada para gerar mais caos e sequestros, de acordo com as promessas financeiras por cada israelense levado para Gaza. O festival de música foi alvo de um massacre de 260 pessoas. Os terroristas haviam chegado por terra e ar. Homens encaminhados
caminhonetes avançaram armados, enquanto outros usaram paragliders para comparecer para a matança. As forças israelenses chegaram ao local encontrando cadáveres de jovens misturados ao sangue e à poeira. Carros com marcas de tiro foram consumidos por chamas. Corpos inertes se espalhavam entre eles. As comunidades judaicas foram invadidas pelos soldados do Hamas, que executavam as pessoas dentro de suas casas. Os israelenses que chegaram depois viram o resultado da destruição, achando os corpos espalhados de pessoas ainda sentadas em seus sofás ou cadáveres arrastados pelo chão com marcas de sofrimento antes de terem suas vidas finalizadas. No kibbutz de Be'eri, 108 pessoas faleceram nas mãos do Hamas, eliminando assim 10% da população local. A cidade de Sderot foi invadida pelas forças do Hamas com a mesma veemência, com suas caminhonetes avançando pelas ruas cheias de homens armados, surpreendendo os habitantes com munições que romperam a carne antes que a mente entendesse o terror. Emboscadas foram montadas em cruzamentos, atirando contra carros de civis. Os tiros de longe que avermelhavam o interior dos veículos não bastavam. Andavam afoitos na direção dos carros para confirmar as mortes, executando ao notar qualquer fagulha de vida e abrindo as portas para o sangue vazar para o asfalto. RPGs foram apontados para carros de civis, deixando o fogo consumir as pessoas dentro de seus próprios veículos. O terror se espalhou por Sderot à medida que eles avançavam em uma velocidade que abocanhou os cidadãos surpresos. Uma caminhonete seguiu repleta de homens com tantas armas quanto ódio. A onda de terror seguiria seu fluxo se não tivesse notado um novo alvo. Aquele israelense não os percebeu e prosseguiu, deparando-se com outra caminhonete com as mesmas intenções vindo em seu caminho, com os canos apontados e despejando pequenos fragmentos de ódio no ar. O motorista pisou no freio e sinalizou desesperadamente para a família procurar por proteção. Em meio ao pânico, ele mesmo seguiu na direção errada, percebendo tarde demais que a primeira caminhonete do Hamas havia mudado o caminho. O coração parou e a face lívida demarcava a incredulidade do que via à sua frente, quando percebeu a presença do primeiro grupo de terroristas. Os tiros interceptaram a fuga com a frieza de homens que não se importavam com um civil desarmado com uma criança nos braços. O pai foi ao solo, vendo como os canos das armas ainda apontavam em sua direção. A árvore tampou parte do terror que a câmera captava. No entanto, a filha deve ter ficado sob o corpo do homem, pois ela levantou-se ainda intacta, mas com a mente fragmentada eternamente pelo terror e sem saber a direção a qual seguir. Os terroristas continuaram sua trilha de ódio e destruição, buscando novas vítimas. O pai tentou se levantar, comunicando-se com a menina, cujo rosto lívido era um avatar do pânico. Restou apenas a opção de voltar na direção em que a mãe e a outra criança seguiram. Entorpecida pelo terror, ela caminhou lentamente, com os passos traumatizados e o coração amargurado pelo pesadelo. Enquanto isso, o caos ainda circulava em volta. Os vídeos se espalharam pela internet, inclusive com o Hamas exibindo o corpo retorcido e devastado de uma alemã. A mãe recebeu um telefonema dizendo que a garota ainda não havia morrido, mas tudo era parte da guerra de informações, com a confirmação da morte vindo logo depois. As forças de defesa de Israel começaram o contra-ataque para eliminar de vez o Hamas dos territórios tomados. Os oponentes haviam avançado muito dentro do país. Era preciso acordar do estupor e começar a reagir. O ataque menos sucedido do Hamas foi por via marítima. Mesmo com seus torpedos preparados e suas lanchas rápidas, eles não conseguiram alcançar seus objetivos. Os helicópteros AH-64 Apache dos israelenses já estavam no ar para interceptar o inimigo. Os mísseis AGM-114 Hellfire voaram a 1.500 km por hora para arrebentar os barcos um a um.
Os soldados do Hamas que sobreviveram saltaram na água ou foram arremessados pelo impacto. A marinha israelense já estava pronta para eles. Os soldados das forças especiais de Sniper apontaram para os homens que nadavam desesperadamente. As M4 e M16 foram engatilhadas e os canos apontados para a água. Logo, a munição 5.56 começou a procurar por alvos em voo direto sobre as ondas. Alguns tentaram mergulhar para se salvarem, mas ganhavam um pouco mais que segundos de vida. Os barcos circularam próximos das lanchas em chamas e continuavam a abater aqueles que vinham para a superfície. Alguns se abaixavam repetidamente, mas os israelenses resolviam o problema enviando como presente granadas que lhes poupariam o trabalho de subir novamente para respirar. O golpe final foi dado pela metralhadora na proa. A arma rugiu acima do barulho do mar, varando corpos e dilacerando pulmões que buscavam desesperadamente por ar para terem forças para chegarem à praia. As tropas em terra enfrentaram problemas maiores para retirar os soldados do Hamas. A essa altura, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já anunciava a Operação Espadas de Ferro, com soldados e tanques Merkava iniciando a procura pelo inimigo. Nas estradas, homens armados tomavam posições para afugentar os terroristas ainda em ataque. Os joelhos se apoiavam no asfalto, enquanto as mãos direcionavam as armas para os homens em fuga. Agora que os fuzis M4 e Teivo despejaram munição em sua direção, enquanto os civis apavorados começavam a ser salvos e levados para posições seguras, os soldados continuavam a perseguição. Os policiais israelenses também não descansavam. Em muitos locais, foram a força inicial para enfrentar o Hamas. As informações sobre militantes em fuga tentando escapar da reação aos atos terroristas começaram a surgir. Os policiais iniciaram uma corrida feroz na direção dos carros que haviam sido roubados de civis mortos, para agora salvarem a vida de seus assassinos. Alguns deles foram convidados a parar nos pedidos feitos com calibres variados. Sua tentativa de reagir era diferente, agora que tinham inimigos armados e acabavam alvejados, somando seu sangue ao vermelho ainda fresco das vítimas que manchavam o automóvel. Os postos militares tomados pelo Hamas eram outra ameaça. Ali havia militantes mais bem treinados que entraram para o combate contra soldados. Surpreenderam os israelenses naquele dia, massacrando as tropas locais. Agora, as forças especiais foram acionadas para a retomada. A Shayetet 13, unidade especial da Marinha para operações contra terrorismo e sequestros, foi acionada para o posto militar de Sufa. Os uniformes verdes tomaram o espaço entre os recintos onde se escondiam os oponentes. Os rifles começaram a soltar sons abafados pelos silenciadores, enquanto os homens se comunicavam para tentar adentrar os ambientes internos. A comunicação foi essencial quando um soldado suprimiu o inimigo e o outro arremessou a granada para preparar terreno para a invasão. Os estouros lá dentro eram sinais para a abordagem. A base foi retomada às custas de sangue, mas os cadáveres mais recentes que beijaram o chão eram de homens do Hamas. Cidades como Sderot começaram a ser retomadas. Na borda de Gaza foi um dos locais mais afetados pela invasão do Hamas. As forças de defesa começaram criando um cerco para evitar a fuga de oponentes, para então adentrarem a área urbana para os combates que já aconteciam com as forças policiais. As tropas da polícia e do exército trabalharam juntas em tiroteios no meio das ruas. Os combates aconteciam com soldados de ambos os lados se protegendo entre carros e casas, até finalmente o Hamas ser forçado a recuar. Momentos estranhos aconteceram durante os combates, ao ponto de alguns palestinos tombarem e os colegas se aproximarem depois, não para ajudar, mas para recuperar as câmeras pessoais. As forças de defesa de Israel salvaram muitas vidas durante esses combates, eliminando tantos dos homens que perpetuaram os ataques terroristas, sequestraram, torturaram, violaram. O mundo observava, com manifestantes a favor do Hamas ainda sendo mal vistos.
Eram 1.400 massacrados em Israel e 200 sequestrados. Quando as bombas começaram a cair em Gaza, as cidades começaram a ser tomadas por manifestações ao se notar que a morte de civis se estabilizaria em Israel, mas os números começaram a subir absurdamente no lado palestino. O Hamas atingiu Israel em um golpe de surpresa que seria duro para todo o país, reverberando pelas comunidades judaicas pelo mundo. Houve quem considerasse tudo justificado, quem negasse toda e qualquer atitude gravada pelos próprios combatentes que perpetuaram os atos terroristas. Everything that they do is justified. Including what happened last week? Every single thing they have done is justified. Israel iniciou a Operação Espadas de Ferro com seus tanques rodando sobre uma estrada pavimentada com uma justificativa moral para uma guerra contra o Hamas. Mas essa estrada foi logo esburacada e ruiu pela ação dos próprios tanques e aviões israelenses. Os bombardeios em Gaza começaram ainda em 8 de outubro. As bombas israelenses tinham kits de Eidan acoplados, transformando-as em armas guiadas de alta precisão. Elas começaram a cair sobre Gaza, levantando fumaça para os céus e jogando escombros ao chão. No meio disso, almas e corpos se misturaram aos restos de concreto e a poeira da guerra. Quem não era pulverizado pelo fogo que eclodiu das ogivas sentiu o peso de suas moradas quebrando-lhes os ossos. Os mais sortudos viram a escuridão da morte tão logo tudo caía. Os menos afortunados, debaixo dos destroços, sentiram o ar pesado com o concreto e a pólvora até finalmente darem o último suspiro. Os vivos não eram considerados de maior sorte. Cabia a eles verter lágrimas de desespero enquanto retiravam 1, 2, 3 ou mais membros de sua família dos escombros. Isso quando não lhes restava apenas observar um monte de concreto que poderia ser o túmulo eterno de seus entes soterrados. Israel continuou enviando os aviões que derramavam a morte. A quantidade de civis mortos aumentou e no meio disso, líderes do Hamas, muitas vezes em áreas civis, foram eliminados pelas bombas. Hamed Sinwar, irmão do líder Yahya Sinwar, foi um dos primeiros a cair pelas chamas arremessadas pelos céus. Shadi Barud, chefe da inteligência e um dos arquitetos do 7 de outubro, foi obliterado pelas chamas ainda no mesmo mês. Osama al-Mazin havia dito anos antes: o povo de Gaza está à espera de ver o inimigo sionista em Gaza para despedaçá-lo em pedaços de carne. Acabou despedaçado pelas bombas antes de assistir à entrada do exército israelense com força total. Ayman Nofal era membro do conselho militar do Hamas, mas nada o impediu de ser morto pelos israelenses em um bombardeio em Bureij. Em meio a lideranças tombadas e soldados presos nos escombros, havia pais e mães que saíam do meio dos prédios cobertos por poeiras carregando corpos de filhos. As lágrimas tomavam rostos que já haviam se acostumado com o sofrimento, mas cujo coração nunca conseguiria se anestesiar diante do destino de um filho obliterado prematuramente pelas chamas súbitas vindas das nuvens. As baixas entre civis continuaram a aumentar, faltando lágrimas suficientes para o luto de cadáveres de tantas idades. As falanges expostas da mão do ceifador tocavam as crianças, levando-as sem cerimônias ou canções de ninar. A elas cabia apenas a memória de casas caindo, o fogo se disseminando e os sobreviventes gritando seus nomes enquanto o ceifador aguardava para o próximo caminho. O fato é que não havia onde se esconder. As ruas de Gaza levavam com frequência ao encontro fúnebre. As mortes do Hamas eram um pouco no que Israel ainda pretendia, e muito menos significativas quando se percebia o impacto na percepção mundial diante das imagens dos anjos da morte que sobrevoavam Gaza, alimentando-se da tragédia e do ódio humano sem distinguir sexo ou idade. Uma das maiores viradas foi quando surgiu a notícia
em 17 de outubro sobre o bombardeamento do hospital Al-Ali. As primeiras notícias causaram comoção mundial, anunciando que 500 pessoas haviam morrido, o que gerou manifestações e ataques a embaixadas de Israel em várias partes do mundo. O furacão de ódio se assentou aos poucos, demonstrando uma das principais frentes de batalha naquela guerra. As primeiras notícias eram de 500 mortos e um hospital destruído. Uma fonte não ligada às forças de defesa, segundo alguns, teria confirmado um ataque ao hospital, algo negado depois. Quando a névoa da guerra começou a se dissipar, surgiram imagens novas. O hospital não havia sido atingido, mas sim o estacionamento. Aos poucos, fontes argumentaram que não havia uma cratera que demonstrasse que uma Jaydan havia caído no local, o que geraria uma destruição muito maior. Imagens surgiram afirmando que teria sido um foguete falho do Hamas ou da Jihad Islâmica da Palestina. Imagens da TV Al Jazeera teriam sido usadas como prova também. No entanto, fontes de outros países diziam que o vídeo não provava nada. Do mesmo modo, outras análises afirmavam que as acusações do Hamas contra Israel não faziam sentido. No fim, os números criados que inflamaram tantos ânimos foram uma demonstração de que 1, 2 ou 3 crianças mortas não eram o suficiente. Mentia-se sobre a quantidade para causar uma comoção em uma guerra em que 1.400 mortos de um lado eram comemoração para alguns que faziam passeatas com bandeira da Palestina, ao mesmo tempo que mais de 800 crianças já mortas até aquela primeira semana de guerra não pareceram suficientes para entender a letalidade daquela batalha e do número de vítimas civis necessárias para matar um dos líderes do Hamas. A única certeza comprovada era que a bomba no estacionamento não era uma típica Jaydan. Da maneira mais irônica, fatal e absurda como só as vicissitudes da guerra podem ser, o bombardeio em Jabalia para eliminar um líder do Hamas demonstrou o que significava uma destruição verdadeira e o que poderia ter acontecido com o hospital caso tudo tivesse ocorrido como o Hamas havia dito. Uma tragédia que não podia ser definida por menos do que um dos absurdos da guerra parecia uma das provas na batalha de informações. Em meio a isso, voltou a se fazer a pergunta de por que não havia abrigos antibombas em Gaza, algo que salvaria tantas vidas, principalmente quando se notava o tanto de recursos que o próprio Hamas gastava para construir seus túneis de combate. Uma das respostas veio diretamente de um dos representantes do próprio Hamas. لأنه لا نملك ما ندفع به عن أنفسنا من القتل والاستهداف هذه الأنفاق من أجل أن نحمي أنفسنا من الطائرات، نحمي مقاتلين من الأنفاق. أما القطاع غزة فأنت تعلم والجميع يعلم بأنه 75% منه لاجئين، واللاجئين هو مسؤولية الأمم المتحدة في حمايتهم، مسؤولية الاحتلال في أن يقدم كل تبعا لاتفاقية جنيف الدولية أن يقدم لهم كل الخدمات وهم تحت الاحتلال. Junto a esses questionamentos, começaram a surgir vídeos diferentes em Gaza, como do homem que ora andava com armas e comemorava, mas depois chorava dizendo ser um civil. Civis também começaram a questionar o Hamas pelas desgraças ocorridas em Gaza, algumas vezes sendo calados e impedidos de falar. Essa minúscula mudança agora gerou ainda outras perguntas, só que perguntas não contra o Hamas, mas contra Israel. Se os bombardeios matavam civis e os forçava contra o Hamas, alguns acusavam então Israel de causar um terror a uma população refém da miséria e da guerra, e governados por um grupo que se recusava a fazer abrigos antibombas, mas gastava dinheiro com túneis de combate. O mundo em 2023 continuava repleto de suas estranhas ironias, suas absurdas hipocrisias. A morte rondava povos de todos os locais, ao contrário de curdos, centro-africanos, sudaneses, sírios. A voz dos palestinos
era cada vez mais ouvida no meio de tantas tragédias, o que infelizmente não mudava o destino de tantos civis perdidos na pobreza ou no luto, tendo como libertação de um mundo miserável apenas um destino sob as bombas.